A mensagem que trago da parte de Deus para os irmãos nesta noite tem como título As Obras da Graça de Deus. A Bíblia Sagrada apresenta o Senhor Jesus Cristo como sendo a solução para os problemas da humanidade. Quando a Bíblia diz que Jesus é o Salvador, significa que Ele é o solucionador de todos os nossos problemas. Então a Bíblia Sagrada apresenta a Jesus como sendo aquele que salva o homem de todos os males, não salva só do inferno, mas salva dos nossos pecados e do efeito do pecado, que são os males da nossa vida. E diz mais a Bíblia Sagrada que tudo isso nos é dado de graça, é dado gratuitamente. Eu ouvia antigamente algumas pessoas não evangélicas dizerem: se eu merecer, eu vou receber isto ou aquilo de Deus. Se eu merecer. Bom, o que a Bíblia diz é que nenhum ser humano tem qualquer merecimento diante de Deus. Ninguém merece nada. A Bíblia diz na carta a Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz as seguintes palavras: porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então todo ser humano pecou, perdeu a glória de Deus e o que merece? O inferno. Portanto, se recebemos alguma coisa de Deus, é pela graça de Deus. Não é por nenhum merecimento da nossa parte. Os teólogos, de um modo geral, definem graça de Deus da seguinte maneira: graça de Deus é o favor imerecido de Deus. É o favor que nós não merecemos e que Ele nos dá. E é chamado de graça de Deus porque é de graça. O que existe de maravilhoso ainda na graça de Deus é que a graça é como uma coisa viva, que uma vez que Deus concede, ela fica operando dentro de nós. De modo que a graça de Deus é um favor imerecido e operante de Deus. A graça de Deus opera 3 obras no crente: a salvação, o domínio e a ressurreição dos mortos. Repetindo: salvação, domínio e ressurreição dos mortos. São essas 3 obras que a graça de Deus opera em cada um de nós. Vamos ver cada uma dessas obras. A primeira obra operada pela graça de Deus, a salvação. A salvação se dá quando nós nos arrependemos de nossos pecados e recebemos a Jesus como sendo o nosso único Salvador e Senhor. Arrependimento dos pecados é o reconhecimento de que são os nossos pecados que trazem desgraças sobre a nossa vida e então, por isso mesmo, queremos largá-los. Receber a Jesus como Salvador é reconhecer que só Jesus tem solução para a vida. Então, a pessoa que reconhece que só Jesus tem solução para a vida, essa pessoa vai buscar a Jesus de todo o coração. Receber a Jesus como Senhor é reconhecer que Jesus é Deus. Então a pessoa decide fazer a vontade de Deus e não mais a sua própria vontade. Então, tomando essa decisão de se arrepender dos pecados, de ter a Jesus como o solucionador da vida, ou seja, como único Salvador, de ter a Jesus como Senhor de nossa vida, a pessoa automaticamente recebe a salvação. E a pessoa comprova essa decisão por meio do batismo nas águas. Mas afinal, o que é salvação? A salvação inclui o perdão dos pecados,
que é coisa muitíssimo importante, porque são os pecados que trazem desgraças sobre nossa vida, e uma vez perdoados dos nossos pecados, podemos agora reivindicar a bênção de Deus. A salvação inclui a habitação do Espírito Santo no nosso corpo. E ele vem para dentro de nós para, em conjunto com o crente, em conjunto com você, levar você ao domínio e à ressurreição dos mortos. Então o Espírito de Deus vem para dentro de você para isso. A salvação inclui ainda o direito a todas as bênçãos de Deus. Mas como sempre repetimos, uma coisa é ter o direito, outra coisa é ter a posse, outra coisa é ter o domínio das bênçãos de Deus. A salvação nos dá apenas o direito às bênçãos de Deus. A salvação nos leva para o céu após a morte. A salvação nos torna filhos de Deus. Mas antes não éramos, não. Antes éramos filhos de homens, éramos filhos de nosso pai, de nossa mãe, não é? E ao receber a Jesus, a vida de Deus vem para dentro de nós, e então somos salvos. Então nos tornamos filhos de Deus. Então essa é a primeira obra da graça de Deus, a salvação. A segunda obra da graça de Deus é o domínio. Conforme dissemos anteriormente, você, como salvo, tem direito a todas as bênçãos de Deus, mas ainda não tem o domínio sobre todas essas bênçãos. E a segunda operação da graça de Deus é justamente essa, de levar a mim e a você a termos domínio sobre todas as bênçãos de Deus, temos domínio sobre as nossas circunstâncias. Esse domínio sobre todas as bênçãos de Deus, o Senhor chama de vida abundante, chama de reinar com Cristo, ou ainda de a nossa herança. Quando você vê ali na Bíblia escrito a nossa herança, a herança do crente, significa ter domínio sobre as nossas circunstâncias. A salvação, ela é automática. Você se arrependeu, recebeu Jesus como Salvador e Senhor, está salvo. O domínio não. O domínio é um processo. É algo que vai acontecendo pouco a pouco na vida de cada um de nós. Uma coisa importante que nós precisamos entender é que o domínio se dá na nossa vida mediante a nossa cooperação. É o Espírito que nos dá o domínio, nos leva ao domínio, mas se nós cooperarmos com Ele. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, diz que os salvos são cooperadores de Deus. Então somos cooperadores do Senhor. Agora, como é que nós podemos cooperar com Deus para que a sua graça nos alcance? Para que possamos adquirir então o domínio? Como vamos cooperar com Deus? Primeiro, fé na palavra de Deus. Na hora que você crê na palavra de Deus, confia na palavra de Deus, você está cooperando com Deus para que Ele dê o domínio para você, para que o Espírito Santo dê o domínio para você. Se você não confia na palavra de Deus, se você não confia nas promessas de Deus, você está chamando para Deus de mentiroso. E será que você vai agradá-lo tratando-o dessa maneira? Claro que não. Então, creia que Deus quer abençoar você com as coisas legítimas que você precisa, que você deseja. As coisas legítimas. Você precisa de uma casa, todos precisamos de saúde, todos precisamos de harmonia no lar, todos precisamos de ter prosperidade financeira para custear nossa vida, nossos projetos, para conseguirmos levar o nosso potencial ao máximo. Então Deus quer nos dar tudo isso.
E Deus nos fala isso no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, quando lhe diz as seguintes palavras: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, a finalidade que você deseja, aquilo que você quer de legítimo, as bênçãos todas de que você necessita. Deus diz que Ele quer dar a você. Você precisa de uma casa, você precisa de um bem qualquer, você precisa de um salário melhor. Deus quer lhe dar, e se Ele quer lhe dar, então creia nisso. Coopere com Deus crendo que Ele quer lhe dar. Ah, não, para mim não tem nada na vida. Não, irmão, Ele te salvou para a bênção, amém? Deus nos ama com amor infinito, e Ele quer derramar sobre nós o seu amor. Agora veja como você adquire fé na palavra de Deus. Romanos, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo 17. E assim, diz o versículo 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Algumas versões dizem assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé chega assim. Não pense, irmão, que você tem fé, aí você ouve a palavra e você aplica a fé que você tem, que não é assim. É na hora que a palavra de Deus vem a você, eu estou pregando para você a palavra de Deus, nessa mesma hora a fé está indo junto. Aí o que você faz? Você apanha essa fé e aplica. É assim que funciona. Por isso, para quem é crente, para quem já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, a fé é uma questão apenas de decidir crer, porque a fé já chega com a palavra. É uma questão de decisão. E para que você tenha uma fé realmente forte, tome algumas atitudes. Primeira, diariamente, leia e estude a palavra de Deus. Diariamente, aquilo que você estudou, fique meditando. A Bíblia diz: medita de dia e de noite na palavra de Deus. Não significa ler e estudar de dia e de noite. Você lê e estuda e fica meditando. Meditar é refletir, fica refletindo no que você leu e no que você estudou. Fica se enxergando dentro daquilo que você leu e estudou. Você vê ali uma promessa, uma bênção de Deus, então comece a se enxergar já dentro daquela bênção, amém? Então, para você ter uma fé forte, leia e estude a palavra de Deus, ouça a pregação da palavra de Deus, não perca o culto nas células, no discipulado, no templo, não é? E declare a palavra de Deus. É preciso declarar a palavra de Deus quando a ocasião se oferece. Se você, por exemplo, é abordado por um ladrão que pede a sua bolsa e você simplesmente entrega sem falar nada, não vai acontecer nada. Ele vai levar a sua bolsa. Mas se você diz para o ladrão: tudo bem, você quer a minha bolsa? Isso aqui é de Jesus. Está aí. E eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Ele dá logo os 2 pulos para trás. É o que ele faz. Eu lembro de uma situação que aconteceu com 2 irmãs de uma outra igreja. Nós, muitos anos atrás, morávamos ali por trás do Parque Anne, ali por trás do conjunto Júlia Cefério. Tinha uma chácara ali e morávamos ali. E então tomamos conhecimento de que 2 irmãs saindo de uma igreja lá próxima, vinham à noite ali pelo Parque Anique, meio deserto, e então chegou um ladrão com uma faca na mão, com as 2 moças,
e diz: passa para cá, cordão, passa anel, passa brinco, passa não sei o que, dinheiro, tudo que vocês tiverem. E as moças não tinham nada disso. E elas então disseram para o ladrão: olha, nós não temos nada disso, porque elas eram da Assembleia de Deus, né? Hoje a Assembleia de Deus está um pouco diferente, mas naquela época não usavam brinco, cordão, nem batom, nem coisa nenhuma. Então elas disseram para o ladrão: olha, nós não temos nada disso, porque nós já morremos. Quando elas disseram já morremos, e diziam: já morremos para a carne, estamos vivendo para Jesus. Quando disseram já morremos, eram dois, um ladrão olhou para a cara do outro e saíram voados na carreira, não é? Parece brincadeira, mas isso foi verdade. Então, irmão, de modo que declarar a palavra também é importante. Se você crê, declare. Declare. Então, recordando, para você ter uma fé firme na palavra de Deus, leia e estude diariamente a palavra, ouça a pregação da palavra, medite o tempo todo no que você leu na palavra e ouviu da palavra, e declare a palavra na hora da necessidade. Quando você diz, por exemplo, para uma pessoa: sai dele em nome de Jesus, você está declarando a palavra, e o demônio obedece. Sai doença em nome de Jesus, você está declarando a palavra. Há pessoas que dizem assim: mas eu não consigo ter fé. Não é bem assim. O que acontece é que as pessoas não leem e não estudam a palavra. Se ouvem uma pregação, não prestam atenção. Há aqueles que até fogem da palavra, na hora do louvor estão aqui, mas na hora da pregação começam a conversar, ou então saem para lá, porque não dão importância à palavra. Irmão, a palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. Quando nós não damos importância à palavra de Deus, não estamos dando importância para Jesus. Como é que uma pessoa assim vai ter fé na palavra de Deus? Há outros que leem a Bíblia, ouvem a pregação, mas já se acostumaram com a derrota e gostaram, cultivam o espírito de derrota. São pessoas que têm um espírito de coitadinho, espírito de comiseração, pessoas que querem que você chegue junto e bata no ombro: tadinha dela, tadinho dele, como está sofrendo. É isso que eles querem ouvir. E aí, nessa hora, aí se derramam em lágrimas. Mas, irmão, não seja assim. Porque, sendo assim, esse espírito de coitadinho, esse espírito de autocomiseração, atrai tudo que é desgraça para cima da pessoa. Se alguém chegar junto de você, mesmo você passando por dificuldades graves, e chegar com você e disser para você: tadinho dele, tadinho dela, está sofrendo tanto, replique na hora: olha, eu estou passando sim por dificuldade, mas eu não sou nenhum coitado, porque eu tenho Jesus e eu sou mais do que vencedor, e eu vou vencer isso. Veja o que diz o livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8. O livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz: não cesses de falar deste livro da lei, não cesses de declarar a palavra, o livro da lei, a Bíblia. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer sucesso, quer prosperidade, o caminho é a palavra de Deus, que você medita de dia e de noite e declara. De modo que sua primeira atitude de cooperação com Deus é crer que Ele quer dar a você o que você necessita. Creia que Ele quer dar para você. E então creia, tenha fé na palavra. A segunda atitude de cooperação com Deus é a oração.
Deus não vai dar nada para você que você não queira. E quando você quer uma coisa, você deve dizer para Deus que você quer. E a forma de fazer isso é orando. E não é uma oração preguiçosa. Deus quer estar convencido de que realmente você está necessitado, de que você realmente quer aquilo, de que você precisa daquilo. E Ele só vai ser convencido se você orar com instância, se você orar realmente com fervor, se você tomar tempo de verdade de oração e não aquela oração preguiçosa. Quando você busca Deus de todo o coração, você move o braço de Deus a seu favor. Veja Mateus, capítulo 21, versículo 22. Em Mateus 21, 22, a palavra diz: e tudo quanto pedirdes em oração crendo, recebereis. Amém? Além do mais, a oração desativa o poder da sua natureza pecaminosa, porque a nossa natureza pecaminosa só quer nos levar ao pecado, e o pecado nos destrói. E a oração, então, desativa a carne. Veja Mateus ainda, capítulo 26, versículo 41. Em Mateus 26, 41, a palavra de Deus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O seu espírito, como crente, ele está pronto porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Mas você é fraco devido à sua carne. Então, quem vai ganhar a luta? Porque os dois estão lutando lá dentro. O Espírito Santo e a sua carne. Vai vencer aquele que você alimenta. Você alimenta a sua carne, ela vai prevalecer. Mas você alimenta o Espírito com palavra de Deus e com oração, meditação na palavra e oração, então você nem entra em tentação. Você desativa a carne. Com a carne desativada, a graça de Deus tem tudo livre para operar dentro de você, para operar o domínio dentro de você. Então, a segunda atitude de cooperação com Deus é a oração. A terceira atitude de cooperação com Deus é servir a Deus. É servir a Deus, irmão. Tudo aquilo que você deseja deve contribuir para a vitória do projeto de Deus. E o projeto de Deus é recuperar os homens e a terra para Ele. Ah, Senhor, eu quero uma casa nova para minha família e tal. Mas em que isso tem a ver com o projeto de Deus? Senhor, é porque lá eu quero destinar um espaço para ali reunir uma célula, eu e minha família vamos te servir. Ah, Senhor, preciso de saúde. Para que você precisa de saúde, Senhor? Porque eu quero usar o meu corpo para ganhar vidas para ti, para pregar o Evangelho. Então, tudo aquilo que você deseja deve contribuir para a vitória do projeto de Deus, de ganhar vidas para Jesus e de transformar essas pessoas em discípulas de Jesus. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando você está empenhado, portanto, na obra de Deus, você demonstra ao Senhor que tudo que você quer é para a glória de Deus. E aí as coisas ficam fáceis para a graça de Deus operar dentro de você. Observe então essas três atitudes de cooperação com Deus: fé na palavra, oração e serviço para Deus, que elas têm a finalidade da obtenção da segunda operação da graça, que é o domínio. Primeira operação, salvação. Segundo, domínio. Essas três atitudes é para você, para cooperar com Deus, para você adquirir o domínio, não é? Essas três: fé na palavra, oração e serviço. Então, a primeira operação da graça é a salvação, a segunda é o domínio. E então vamos para a terceira. Terceira operação da graça de Deus: ressurreição dos mortos. Ouça o que diz Paulo na primeira carta aos Coríntios,
capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios 15, 19. Preste bem atenção. Eu não gosto de falar muito sobre isso, irmão, porque isso é normalmente para ser falado para pessoas que já têm mais algum tempo de crente, que já desenvolveram melhor sua fé. Porque quando você fala isso normalmente para um visitante, ou para uma pessoa de pouco tempo de crente, eles não acreditam. É tanta coisa que eles não acreditam que seja verdade. Por isso a gente procura sempre falar, mas vamos falar aqui. 1 Coríntios 15, 19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por que Paulo diz essas palavras? Irmão, por melhor que seja a vida aqui na terra, por mais que você seja senhor de suas circunstâncias, ainda assim, nós temos que manter essas nossas bênçãos com muita luta de oração, com muito sacrifício, lutas em favor do reino para ganhar vidas, muitas vezes sofrer injustiças, muitas vezes sofrer calúnias. Temos que aguentar calado. Então, por mais que você alcance uma vida maravilhosa aqui na terra, nunca é a vida ideal. Quando o Senhor Jesus voltar, porém, a Bíblia diz que Jesus vai retornar. Quando Ele voltar, os crentes que estiverem mortos ressuscitarão, mas ressuscitarão não no corpo que tinham, ressuscitarão em um novo corpo, um corpo que Paulo chama de corpo glorificado, corpo espiritual. É um corpo que não é mais impedido por paredes de atravessar. Você viu que quando o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, Ele já veio nesse corpo. Os discípulos estavam todos lá dentro de uma casa reunidos com medo, porque Jesus tinha morrido na cruz, e eles estavam com medo dos soldados romanos, e Jesus apareceu lá dentro deles, no corpo dele, no novo corpo, justamente porque este novo corpo não é mais impedido por paredes. E mais, esse corpo também, você dá a ele a forma que você quer. Eu digo forma humana que você quer. Está cansado de ser moreno? Pode ser louro. Está cansado de ser louro? Pode ser o que você quiser. Japonês ou etc. Você que escolhe. Então você viu que quando os discípulos iam a caminho de Emaús, depois da morte na cruz, eles iam discutindo entre eles e conversando ali entre eles, e de repente apareceu uma pessoa junto deles e começou a conversar também com eles. E depois eles viram, no partir do pão, que era o Senhor Jesus, e eles não tinham reconhecido. Assim como também as mulheres, quando viram Jesus lá junto do lugar em que Jesus ressuscitou, no jardim, ali pensaram que era o jardineiro. E depois que Jesus se revelou, é que eles viram que era Jesus. Por que eles não reconheceram? Porque ele estava em outra forma humana. Então, irmão, esses corpos espirituais, eles não podem mais morrer. A morte não tem mais poder sobre eles. Eles não são impedidos por paredes. E mais, pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, quando realmente esse corpo espiritual de que Paulo fala, você observe ali no livro do Apocalipse. João
já estava bastante idoso quando foi preso na ilha de Patmos, e ali ele escreveu o livro de Apocalipse. João tinha sido discípulo, ele se intitulava de o discípulo amado de Jesus. Não que os outros não fossem amados, mas como ele era o mais jovem, ele fala no livro dele que ele se inclinava no peito de Jesus. Ou seja, todo mundo se sentava ou se deitava, e lá estava João bem junto do Senhor. Por isso que existe aquela expressão amigo do peito. Era porque assim era João com o Senhor Jesus. Então era como se ele fosse o mais querido. E ele na ilha de Patmos teve uma visão de Jesus, de quem ele era tão íntimo. E quando ele teve a visão de Jesus glorificado, ele caiu por terra. Ele não suportou o poder que o corpo de Jesus emanava. Pois, meu irmão, é esse o mesmo corpo que você vai ter. E mais, tudo que Jesus ganhou na cruz do Calvário, tudo que é dele, passou a ser seu. Ele ganhou tudo para você na cruz do Calvário. Sabe o que significa? Que depois que Jesus voltar, você vai expressar o mesmo poder que ele tem, de criar do mesmo jeito que ele cria. Então, isso que eu digo, muitas vezes as pessoas ficam esperando uma mansão no céu e andar em ruas de ouro. Irmão, você vai ter o poder de Deus em plenitude, você vai poder fazer o que Deus faz. Como eu lhe disse, eu não gosto de falar muito disso, porque uma pessoa que entra na igreja pela primeira vez não acredita, mas é o que a Bíblia diz. Irmão, tudo o que é do Senhor é seu. E na volta de Jesus, aquilo que é seu e aquilo que você já é, mas ainda não se manifestou, mas na volta do Senhor vai se manifestar. Você será como Cristo, com o mesmo poder, com a mesma capacidade de criar, com a mesma capacidade de realizar. Você será como Deus, porque o que é dele é seu. A única coisa é que nós estaremos submissos a ele. Estaremos embaixo da autoridade dele. Mas confira essas palavras que eu disse para você comigo aqui, na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Você pode dar um brado de louvor a Deus, irmão, nessa hora? Então os mortos ressuscitarão e os vivos serão imediatamente, no abrir e fechar de olhos, diz Paulo, a expressão que Paulo usa é átimo, no átimo as pessoas serão transformadas nesse corpo de glória, os que estiverem vivos. Veja ainda Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 23. Romanos 8, 18 a 23. Olha o que Paulo diz. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não é glória que vai ser revelada para nós, glória que está dentro de nós e aparecerá e surgirá. É a grandeza do Jesus que habita em nós, que surgirá através do nosso corpo. Ele não mora em você, amém? Verso 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus.
A criação toda, a natureza toda, está esperando o dia em que nós, a volta de Jesus, e nós vamos ser revelados assim. Versículo 20: pois a criação está sujeita à vaidade. Vaidade é a vontade do homem, não a vontade de Deus. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, a queda de Adão. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, a criação, a natureza, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Quando nosso corpo vai ser redimido, vamos ser transformados se estivermos vivos, ou vamos, irmãos que estiverem mortos, ressuscitarão nesse novo corpo. É por causa de tudo isso que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais imaginou o coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não pode imaginar, irmão, aquilo que Deus tem para você. Então você percebeu o que a graça de Deus opera em sua vida? Quantos aqui perceberam, entenderam que a graça de Deus opera em sua vida? Então dê um forte aplauso ao Senhor, irmão. E eu quero finalizar esta palavra abrindo com você a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. 2 Coríntios 6:1, aqui diz: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Quando você recebeu a Jesus, a graça de Deus veio sobre você, está operando em você. Está operando, meu irmão, para você obter o domínio sobre todas as suas circunstâncias aqui na terra. E mais tarde virá a ressurreição dos mortos. Não receba em vão a graça de Deus. Esforce-se por tomar posse do domínio que já é seu, sendo um cooperador de Deus, tendo fé na palavra, dedicando-se à oração com fervor, e servindo a Deus de todo o coração, ganhando vidas para Ele, custeando a obra e fazendo discípulos. E assim você experimentará na sua vida a glória que Deus tem para você. Eu sei que muitos podem estar pensando, mas será que isso é assim, é tão grande? Isso que Deus tem para nós, realmente será que é tudo isso? Eu vou ser como o Jesus glorioso mais tarde? Naquela forma em que ele se apresentou para João, ali na ilha de Pátimos. Pois, meu irmão, é isso que te espera. É isso que te espera. Coloque-se no lugar de Deus. Ele nos fez para sermos filhos dele. E você que é um ser humano, tem um filho ser humano, aquele ser humano apresenta todas as características que você tem de ser humano. E assim, você como filho de Deus, vai apresentar as características de Deus. Amém, meu irmão? Olha só o que Deus tem para nós. Então, meu irmão, sendo fiel com Deus aqui na terra, aqui mesmo Ele vai lhe dar vida abundante, mas depois tem muito mais. É por isso que Paulo diz: você só está esperando as bênçãos aqui da terra? Então coitadinho de você. Aí é Paulo que diz: coitadinho de você, porque o que tem pela frente ninguém pode imaginar, e é tudo
tudo seu e será seu em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.